Olá, boa tarde! Mais uma domingueira do Leão, eu aqui, você aí, Deus protegendo a nós todos. Muito bom isso, não é verdade? Que bom que nós estamos aqui para mais uma domingueira. Vamos viver aqui mais um momento de boas reflexões. Vamos falar de um assunto que, de uma forma ou de outra, sempre nos toca, mas eu vou procurar fazer de uma maneira que a gente aborde de diversos caminhos, tá bom? Você está bem? Que bom. Nós estamos aqui em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na Grande Natal. Você já conhece? Muito bem. Se não conhece, é uma instituição que merece ser conhecida, tá? E se você quiser vir conhecer os nossos trabalhos magnéticos, o dia ideal é quarta-feira pela manhã. Mas, independente disso, tem muitas frentes de trabalho, tem muita coisa para apresentar, sobretudo o nosso lar dos idosos. E a gente sempre pede que as pessoas que conhecem, que entendem disso, se puderem nos ajudar, nos ajudem, porque de nossa parte nós oferecemos sempre o melhor que nós podemos para os nossos velhinhos, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que estejamos todos em paz. E vamos agora fazer a nossa oração de abertura. Deus Pai amado, aqui estamos mais uma vez para agradecer por tudo o que recebemos de Ti, por tudo que recebemos da vida, por tudo que é de muito valioso e cada segundo de nossa vida é muito valioso. Então, por tudo, absolutamente tudo que nos acontece. Que a Tua proteção, que nunca nos falta, ela seja sempre muito bem acolhida por cada um de nós e que tenhamos a alegria de viver como uma norma, como um padrão, como uma gratidão expressa por tudo o que recebemos e que só temos muito a agradecer. Deus nos abençoe mais uma vez e que tenhamos mais uma domingueira muito feliz. Que assim seja. Então é isso. Estamos aqui hoje mais uma vez, né, Jacó Melo com você. Que bom. Mas hoje não é nem porque tenha faltado nenhum palestrante. Quem faltou fui eu. Aí você vai dizer, como que você faltou, Jacó, se você está aqui? Eu faltei pelo seguinte, porque eu tive que gravar a nossa domingueira um pouco antes, porque neste momento, eu estou viajando na Paraíba. E eu não podia faltar com vocês de jeito nenhum. Uma pessoa que eu tinha convidado para fazer a gravação, porque também iria ser gravado pelo mesmo motivo que eu estou fora, a pessoa não poderia vir gravar hoje. E como eu já viajo amanhã cedo, hoje que eu estou falando aqui é quinta-feira. Eu viajo na sexta, mas esta domingueira vai passar no domingo, né? E você vai estar aí conosco. E curta, deixa aí sua mensagem, espalhe, informe para outras pessoas. É sempre bom, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está colaborando com este canal, com a divulgação. Nunca deixe de lado a nossa divulgação das nossas domingueiras, tá bom? Conto com vocês. Muito bem. Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as múltiplas existências. São muitas. Às vezes a gente fica pensando assim, mas será que tem mesmo múltiplas existências? Será que eu vivi outras vezes? Será que isso realmente faz sentido? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? E eu quero começar com uma grande escritora, Virginia Woolf. Ela disse uma vez assim: a vida é uma série de mortes e renascimentos. Estaria ela falando de reencarnação? De que ela estaria falando? A gente percebe que este assunto comporta muitas divagações, muitas.
A gente vai ver algumas aqui ao longo do nosso estudo, tá? Mas uma dessas divagações é assim: se eu já vivi e eu voltei de novo, por que que eu não lembro? Normalmente não é que eu rebata, isso não é para ser rebatido, é para ser pensado, para ser decodificado dentro de nós mesmos. Mas normalmente eu trato esse assunto da seguinte maneira: você sabe que você já teve 5 meses de idade? Sei. E 1 ano, teve 1 ano de idade? Tive. 1 ano e meio também? Claro, claro, Jacó, se eu estou hoje com 32 anos, é claro que eu tive 5 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Ah, que bom. E você se lembra exatamente como era quando você tinha 5 meses? Não, eu não lembro de nada. Com 1 ano, também não lembro. Mas minha mãe, o meu pai, o meu vizinho, minha madrasta, minha madrinha, ah, tá. Então essas pessoas disseram isso e você acredita nelas. E por que que você não acredita na hipótese de que você já viveu outra vida e simplesmente não lembra? Apenas isso. Essa lembrança, às vezes, é só um detalhe. Esta semana eu encontrei com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via. Só que esse muito tempo provocou tanto em mim quanto na pessoa algumas transformações fisiológicas. A gente envelhece, cabelo fica branco, tal. E a pessoa tinha mudado muito, mais do que eu poderia imaginar. Jacó, tudo bem? Oi, tudo bom? Como vai? Jacó, você não está me reconhecendo, né? Eu fico todo sem jeito. Eu disse: "É, realmente não estou". "Jacó, a gente estudou junto". Digo: "Oh, meu Deus do céu". "Mas me lembra aí o seu nome que eu não estou me lembrando". Na realidade, eu ainda não estava me lembrando de nada. Aí, de repente, a pessoa quando disse o nome, aí vem aquelas imagens lá de quando a gente conviveu e tal, eu digo: "Nossa senhora, que prazer enorme". Mas eu estava espantado, porque eu não me lembrava de nada, nem tinha identificado nada. Havia algum detalhe ali que me lembrava de que eu já tinha visto a pessoa, só que não era alguém que eu tinha visto, era alguém com quem eu tive uma aproximação muito grande, colega de classe e tudo. E aí? Quer dizer que se eu não me lembrasse de jeito nenhum, aquele período não teria existido na minha vida? Claro que existiu. Então a memória, inclusive recentemente eu comentei, fiz uma mini palestra sobre memória, eh, aquelas memórias que a gente às vezes convenientemente esquece, né. Mas a nossa memória, ela nos diz que nem tudo o que foi ou nem tudo o que é, nem tudo o que será, realmente vai estar vivo, vivinho na nossa memória. Outras vezes a gente até se encontra conosco mesmo, né. Meu Deus do céu, eu nem me lembrava disso, mas essa noite eu sonhei, e quando eu sonhei eu me lembrei de umas circunstâncias da minha juventude, da minha infância. Olha lá. Então, a Virgínia deveria estar falando no sentido de reencarnação. E não teria nada demais, porque quer eu aceite, quer eu não aceite, se ela existiu, eu estou nela. E essa questão aceito ou não aceito é uma questão que também entra para um outro campo de divagação, né, de reflexão e até de contraposição. Você não aceita a ideia da reencarnação porque, porque a minha religião não permite, a minha religião não é reencarnacionista, porque na minha religião dizem que isso não acontece. Bom, isso é uma crença que você tem, assim como pode ser eu acreditar na reencarnação, você pode olhar para mim e também dizer que é uma crença minha. Mas quando eu penso no divino, no Deus, na natureza, e que eu vejo que tudo na vida recicla, eu penso: "Por que não nós?". Aí você: "Não, mas se você morre, seu corpo". Não, não estou falando do corpo, eu estou falando dessa essência que está dentro do corpo, ou que está cuidando do corpo, ou que está administrando esse corpo. Como é que fica? Mas aí a gente pode parar ali. Mas olha bem, você sempre foi o que você é? Não. Você, quando começou sua carreira profissional, você era o quê? "Ah, eu não tenho nem o que falar. Quando eu comecei, eu não era nada, simplesmente eu varria, eu arrumava, eu ajeitava, eu desorganizava", enfim. E depois, você mudou e já fixou? Nada.
Depois disso, eu fui professor particular, depois eu fui consertador de bicicleta, depois, e aí a gente vai vendo. E hoje você é o quê? Ah, hoje eu consegui me formar em direito, sou advogado, inclusive até já me aposentei na condição de advogado. Eu digo: "Nossa, então quer dizer que você não tem nada a ver com aquele moleque que cuidava de bicicleta?". Aí a gente dá uma risada. Então, dentro de uma própria vida, a gente tem vidas diferentes, né. Quando eu era muito criança, eu pensava de um jeito, quando eu era adulto, pensava de outro, agora que já sou mais idoso, penso de outro. Muitas vezes, quando a gente é solteiro, a gente nunca pensa nem que vai ter filhos, até que se apaixona, aí vai querer ter filhos. Quando a gente tem filhos, meu Deus do céu, é a coisa mais grandiosa do mundo, mas quando os nossos filhos começam a querer se casar, dizer: "Eu não vou querer saber de neto". Veja como a gente vai criando barreiras e quebrando as barreiras. Daqui a pouco, nossa, ter neto é a melhor coisa do mundo. Aí chega um outro para a gente: "E bisneto?". "Ah, não, não quero bisneto não, porque senão meu neto vai crescer demais". Ou seja, a gente vai vivendo experiências que são verdadeiras múltiplas existências. Porque são emoções novas, são emoções diferenciadas, são padrões que às vezes não seguem nada dos padrões que a gente tinha. Então a gente vai mudando. E muitas vezes a gente vai mudando por forças. Você se lembra de Charles Darwin, que foi o grande pai da teoria da evolução, né, a evolução das espécies. Ele dizia mais ou menos assim, né: "Não é o mais forte da espécie que sobrevive". Normalmente a gente acha que sim, mas atualmente a gente diz: "Não é o mais inteligente". Não, mas aí o contexto de Charles Darwin é: não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. Opa! Então quem é? É o que melhor se adapta às mudanças. Hum, sabe que é mesmo? Porque tem gente que é muito forte, mas é muito limitado, ele não abre mão e nessa ele vai embora. E o outro é muito inteligente, é tão inteligente que subestima o próprio movimento da vida, da natureza. Mas aquele que se adapta, ele vai se encaixando em vários lugares. Ele vai tendo o quê? Múltiplas experiências, que nós poderíamos dizer aqui múltiplas existências. Ele faz vários encaixes na sua vida, no seu cotidiano, no seu modo de ser. Então, vamos mudando, vamos crescendo, vamos aprimorando, seja lá o que for. Já teve um outro grande autor, este norte-americano, provavelmente um dos autores até hoje dos mais consagrados na área da economia e até do marketing, era Peter Drucker. Peter Drucker, ele dizia assim: "Se você não se reinventar, alguém fará isso por você". Mas não é fará por mim no sentido de que se eu não mexer nisso aqui, vem alguém e mexe. Não era nesse sentido. Era no sentido de que eu tenho que me reinventar. Mas se eu acho que eu tenho que continuar no mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo canto, outro vem e se reinventa primeiro do que eu. E depois eu vou ficar: "Mas espera aí, o que foi que houve? Eu estava tão bem, agora não estou tão bem. O outro não tinha tanta coisa, mas agora já tem tanto, já venceu", por conta das mudanças. Essas mudanças, elas são constantes na nossa vida. E aqui eu paro para a gente pensar. Se a mudança é uma constante na nossa vida, por que é que a gente acredita ou quer acreditar que nada muda? Como é que nada muda? Tudo muda. E aí eu vou voltar de novo lá na reencarnação. E eu mudar de corpo? Não, mas aí não. Mas como não? Onde é que você está se implicando com isto? Qual é a dúvida que você tem dessa possibilidade de você se reinventar, de você se renovar, de você se reciclar? Isso tudo é possível dentro dos exemplos da vida, todos os exemplos da natureza, todos, incluindo a natureza humana. Mas a gente fica ali meio que
resistente, renitente, não, não quero, não pode, não, não é para ser assim. Mas como assim? Se a gente for para um outro lado mais filosófico ainda, sem chegar na questão intrínseca da reencarnação, a gente poderia buscar o grande William Shakespeare, quando ele dizia assim: nós, seres humanos, somos feitos da mesma matéria que os sonhos. Uau! Que pensamento fabuloso! Ah, não, mas espera lá. Eu sou feito, mas eu estou aqui, eu tenho um corpo. Pois é, a matéria dos sonhos, ela muitas vezes ela não tem o corpo, porque ela está numa outra frequência, numa outra zona, num outro padrão. E aqui cabe de novo uma pergunta: se você acha que nada pode mudar, como é que os nossos sonhos mudam? E para onde é que eles vão e de onde é que eles vêm? Ah, mas isso a gente tem uma resposta fabulosa. A nossa memória maquina tudo isso. Sim, mas eu aprendi que enquanto eu estou a dormir, a minha memória, a minha estrutura neurológica, ela pede um certo repouso para que ela não se deteriore. Então, enquanto eu estou dormindo, eu estou atingindo esse ponto de repouso que eu preciso, mas em compensação está chegando aqui um monte de informação, algumas com muito sentido, outras sem sentido nenhum, pelo menos aparente. Alguns que vão me reavivar memória, outros que vão me atiçar ideias. Ou seja, isso que está aqui é a matéria dos sonhos, que é a matéria que está dentro de mim. Porque eu não sou os meus dedos, eu não sou o conjunto de células do meu corpo. Eu sou da matéria dos sonhos. William Shakespeare estava certo. Só que a gente ouve essas coisas e acha que frase bonita, que coisa maravilhosa. Sim, mas isso você vai encaixar em quê na sua vida? É preciso que a gente pense com essa história da matéria dos sonhos ser a mesma matéria de que nós somos feitos, de que isso está equivalendo a que a gente precisa ser ressonhado, a gente precisa ser recriado, a gente precisa ter novas experiências. Porque o meu sonho ele pode estar perdido, mas eu não estou. Mas eu não estou porque eu estou no corpo, sim, mas eu tenho consciência da minha individualidade, da minha personalidade, e quando eu sair daqui, eu não vou simplesmente desaparecer. Eu vou estar vivo, contínuo. E, obviamente, eu vou pedir ter a oportunidade de retornar. Ah, mas a gente, por exemplo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, e eu não tenho como ser filho de outro pai e de outra mãe. Você está considerando a sua existência atual como sendo algo muito longo, isso? Ou se você pensar que essa vida toda, e basta que a gente veja apenas a idade do ambiente em que a gente vive, o ambiente cosmológico, e nós rapidamente perceberemos que o nosso tempo de vida, por mais estendido que ele seja, é muito pequeno. E se eu imaginar que esta vida é um passo, ou até para ficar uma frase mais efeita, uma metáfora mais completa. Se eu imaginar que esta minha vida é mergulho, um mergulho, aí eu vou me lembrar do clássico Heráclito. Heráclito dizia, lembrando a gente de que não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Óbvio que algumas pessoas vão dizer, você está louco? O rio que passa lá na porta da minha casa, eu tomo banho lá desde criança. Já tomei infinitos banhos no mesmo rio. Não, você tomou banho no mesmo local por onde passa um rio. Mas o rio não é o local, o rio é o fluir das águas. E quando você tomou banho nessas águas que estão passando agora, quando você voltar para o próximo mergulho,
serão outras águas. Ou seja, você será você mesmo, ainda, mas o seu novo mergulho se dará em novas águas. Dá para entender isso? Olha, a gente já está quase chegando ali nas reencarnações, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. O Ralph Waldo Emerson, um outro grande escritor, ele dizia assim: tudo o que você é, olha bem, tudo o que você é, ou tudo o que você será, já está em você. Que preciosidade. Não acha? Tudo que eu sou está em mim. Tudo que eu vou ser está em mim. E é assim, é dessa forma que a gente pode falar de múltiplas existências. Porque nós estamos, nós somos e nós seremos o mesmo. Só que em nova roupagem, em nova versão, com novas possibilidades, com muitos caminhos para a gente trilhar. Na realidade, não são as situações exteriores quem nos determinam, são exatamente as internas. Eu, vida, eu, espírito, eu, ser, sou o elemento que está usando o corpo como manifestação. Eu entendo, porque eu vejo que uma pessoa, quando morre, o corpo deixou de funcionar. E aí se pergunta, mas deixou de funcionar por quê? Porque quem estava fazendo com que ele funcionasse saiu dali. Bem simples. E se você saiu dali, aí restam duas hipóteses. Ou você vai para algum lugar, ou você retorna. Ah, mas não vou retornar para aquele corpo, porque aquele corpo quebrou o padrão vital dele. Eu não tenho mais como voltar para ele. Mas eu tenho agora como partir para uma nova experiência. Quer ver uma experiência bem interessante? As pessoas que estejam aqui, por exemplo, sem desprezar nenhuma outra circunstância, mas as pessoas que estejam por aqui nessa nossa domingueira, e pensem que vocês concluíram um curso superior. Então, vamos lá, você fez engenharia, você fez ciências contábeis, ou então você fez para trabalhar com neurocirurgia, enfim, psiquiatra, ou qualquer coisa. Você fez, preparou-se, fez um curso, e mesmo nessa preparação você tem umas aulas, tem uns estágios, até que chega um dia que você tem a sua festa, tem o seu diploma, aí pronto, no outro dia que você acorda, você diz, graças a Deus eu já não preciso mais ir para a faculdade. Ótimo, que bom. Mas agora eu vou ter que começar a me sustentar com isso que eu me formei. E aí você começa a ter alguns problemas. Onde eu vou? Com quem eu vou trabalhar? Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou pôr preço nas coisas que eu vou trabalhar? Eu tenho somente que seguir uma tabela que um sindicato me diz, ou eu prefiro ir por menos, mas por menos o próprio sindicato não quer, mas eu quero ir por mais, mas eu não tenho nome, não sou reconhecido. Veja que tudo passa a ser um novo problema. Então, você era um estudante de medicina, por exemplo, e agora você é um médico. Mas se você olhar entre o ano que você terminou e o ano que você começou agora a prática, você vai dizer para você mesmo, mas não tem diferença nenhuma. As dúvidas que eu tinha ali, praticamente eu tenho agora. E agora, como é que vai ser? Você chega no hospital de plantão e você, de repente, vê ali 3 casos totalmente diferentes que você, teoricamente, estudou. Diz, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Que procedimento eu vou tomar? Ou seja, entramos numa nova existência. A gente tem essa experiência aqui. Há toda a diferença para o assunto das reencarnações é a gente precisar buscar e tentar entender a mudança do corpo, que no caso de uma morte física é a mudança de um corpo físico, mas na hora que a gente vai morrendo a cada existência 1000 vezes, com 1000 coisas, com 1000 senões, a gente vai tendo que se reinventar.
Quantas pessoas nessa vida não se reinventaram? Teve uma competidora artística, né, ela era patinadora, Vera Wang. A Vera Wang, ela já mais para frente, né, que é como ela ficou mais notabilizada depois, ela se tornou uma das maiores designers de moda nupcial no mundo. Então, você ter ou ver um vestido elaborado pela Vera era um negócio fantástico. Aí a gente pensa, desde menina que ela era uma designer de moda. Não, ela era uma patinadora artística, muito competitiva. Ah, então quer dizer, ela saiu da patinação para ser estilista já? Não. Ela foi trabalhar numa editora, que era uma editora que trabalhava com moda, né, a Vogue. Ela foi trabalhar na Vogue e trabalhou ali por muitos anos. Até que um dia ela disse assim: não, eu vou trabalhar com vestido de noivas. Isso ela já estava com 40 anos de idade, quando ela começou. E se tornou notável como ela foi no patins, como ela foi como editora da Vogue. Ou seja, numa única existência, ela teve 3 fases tão marcantes que, a depender da gente só conhecer uma dessas faces, por exemplo, você nunca ouviu falar na Vera Wang? Aí você vai dizer, não, mas eu um dia ouvi falar de uma mulher dessa que ela era patinadora. Ah, não, eu ouvi um dia que ela era editora de uma grande revista de moda. Não, mas ela agora é a grande designer de moda nupcial. Em qual das 3 você conhece ou conheceu? Ah, não, parece até 3 pessoas diferentes. São 3 pessoas que têm hoje um comportamento diferente, uma produtividade diferente, uma abordagem diferente, mas é a mesma pessoa. A única diferença no caso da reencarnação é essa pessoa numa outra vida tinha um corpo, nesta outra vida passou a ter outro corpo e naquela outra vida passou a ter um terceiro corpo. A gente não pode pensar que simplesmente porque a gente perdeu um corpo, está tudo perdido. É o que normalmente a gente pensa quando a gente está pensando na situação da desencarnação. Morreu, 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 acabou. E aí veio Mateus, traduzindo palavras de Jesus, e aí disse para a gente: Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ah, muita gente tomou isso ao pé da letra. Então Deus só existe para aqueles que estão aqui na nossa Terra. O que já descarta a possibilidade de vida em qualquer outro planeta, em qualquer outro mundo. Porque a gente aqui na Terra acredita que só tem vida aqui na Terra. Mas não, ele não é o Deus dos mortos. Mas aí Jesus falava assim de que deixa aos mortos o cuidado de enterrar os teus mortos. Ou seja, e tu vai anunciar o reino dos céus. Mas vai anunciar o reino dos céus para quem? Para os que estão vivos? Mas e quando eles morrerem? Não, isso tem uma continuidade, essa história não termina aí. Então, quando Mateus, traduzindo Jesus, dizia isso, que Deus não é o Deus dos mortos e sim dos vivos, ele estava dizendo que todo aquele que vive, mas não é só vive agora neste corpo, é em todos os outros corpos ou mesmo sem corpos, no mundo espiritual. É esse o Deus que cuida da gente. Por isso é que a gente sempre tem que ter muito cuidado com as questões das posses, dos bens, das pendências e dependências, porque a gente se perde muito fácil e muito rápido quando a gente não cuida desses aspectos. Em Lucas, a gente vai encontrar lá no capítulo 17, que ele seria, como é que Jesus teria perguntado aos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aí perguntaram a Jesus, e aí Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Só que o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de mim, se eu morro, meu corpo acaba,
Então acabou um pedaço do reino de Deus? Ou eu sigo com este reino de Deus em mim? Então, tudo isto, porque se eu pegar aqui apenas uma citação, onde fica muito claro Jesus falando da reencarnação, alguém poderia dizer que seria tendenciosa a minha colocação, mas por isso é que eu estou colocando essas situações assim bem amplas, para a gente ver como tudo vai se encaixando. Não tem nada que vai ficando de fora. O reino de Deus é o reino que está vivo dentro de mim. E onde eu estiver, esse reino estará. É simples. Então, e se eu morrer? Eu não morro. E se meu corpo morrer? Ah, seu corpo morre, mas você não. Eu até costumo dizer, né, que às vezes nós somos um pouco descuidados e dizemos assim: ah, porque o meu espírito, e eu pergunto, o seu espírito, de quem é que é o espírito? Do corpo? Ou o corpo é quem é do espírito? A gente faz muito essa confusão. Ah, mas o meu espírito é. Não, não é o seu espírito, porque o corpo não é dono do seu espírito. É você quem é dono do corpo. Então, na hora que eu sou dono do corpo, onde quer que eu esteja, eu posso perder o meu corpo. Quando eu durmo e que vou para o mundo espiritual, eu sou dono do meu corpo? Não, eu estou ligado a ele. O corpo é dono de mim? Não, ele está ligado a mim. Mas se o corpo, de repente, ali você tem um infarto e morre, eu perco o domínio do corpo, mas eu continuo. E se eu continuo, eu posso retornar. Noutra existência, noutras existências, é exatamente assim. Por isso é que Allan Kardec perguntou, lá no Livro dos Espíritos, o seguinte: qual é o fim objetivado com a reencarnação? Ele queria saber, porque ele não era reencarnacionista. Então, quando o assunto chegou para ele, ele quis saber, peraí, e o que é que se objetiva com a reencarnação? E a resposta foi bem curtinha. O que é que objetiva? Objetiva a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Ah, então a reencarnação ela não vem agora somente com uma brincadeirinha de você ficar trocando de corpos. Não, ela vem como um padrão definidor da justiça. Porque muita gente se impacienta assim: olha, você viu fulano fez isso e terminou morrendo, ó, nunca sofreu uma dor numa unha. Seria a injustiça de Deus, concorda? Eu que não fiz nada nesta vida, sofri a vida toda. Aquele moço que tinha de tudo, ainda por cima tinha cheio de falcatruas, morreu sem sentir nenhuma dor, sem nada. Então Deus foi bom com ele e foi mal comigo. Não, ele vai ter que experimentar de novo. E talvez, numa dessas experiências, ele venha sentir algumas coisas para que o melhoramento da humanidade seja contínuo. É preciso. Então a gente não retorna, não é porque está de brincadeira, a gente retorna porque precisa aprender, precisa aproveitar, precisa crescer, precisa descobrir que o reino de Deus está dentro de nós. É exatamente assim que funciona. E lá na frente, Allan Kardec volta a perguntar: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Ou seja, aqui Allan Kardec entendeu de que depois da morte, o meu espírito, ou eu espírito, vai para o mundo espiritual. Pronto. E lá ele não vai passar por tantas privações ou provações como passa aqui. Não sei se é assim. A gente espera que seja, né? Tanto que a gente diz: ah, fulano foi em paz, ele agora está em paz. Será que todo mundo que desencarnou, só porque desencarnou, está em paz? Talvez isso precise também ser repensado. Mas vamos continuar aqui na nossa reflexão. Se eu acredito que quando eu morro, eu saio do corpo e vou para o mundo espiritual, deem o nome que quiserem dar, e lá eu não vou ter as vicissitudes que eu tenho aqui,
Aí Allan Kardec perguntou isso. Espera lá, então não seria melhor a gente já ficar do lado de lá? Para que voltar? Não é uma pergunta curiosa? E aí a resposta é assim: não, não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Ou seja, se a gente ficasse só no mundinho espiritual sem fazer muita coisa, isso era uma estacionada, era uma parada, era um quase nada. Mas a gente tem que caminhar em direção ao Senhor, em direção à vida maiúscula. E para isso, muitas vezes, a gente retorna. Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa com quem eu já tive uns papos muito interessantes, porque ela tem umas perguntas muito curiosas. E por isso mesmo, nem sempre as pessoas aceitam bater muito papo com ela, porque no meio da conversa, se for assunto religioso, ela faz cada perguntinha. Mas como a gente já conviveu durante muitos anos e a gente sempre trocou muita experiência, estava conversando com ela esta semana e ela chegou e me disse assim, ela estava tomando café da manhã. Diga, eita, o café aí tá é bom, né? É, graças a Deus, está ótimo. Mas, Jacó, deixa eu te dizer uma coisa. Você acredita que eu preferiria já estar no mundo espiritual? Eu disse, era, criatura. Por quê? Ah, porque lá a gente não vai precisar fazer compras, ir para o supermercado, depois ir para a cozinha fazer as coisas, e depois a gente acordar com fome e ter que ter comida, e se não tiver, tem que ter dinheiro, se não tiver, tem que ir trabalhar, e a gente não para nunca. Como eu conheço a criatura, e ela é uma criatura extremamente ativa, ela não tem nada de pessoas que ficam em casa sem fazer nada, ela está sempre inventando. Eu digo, olha, eu não sou Deus, mas se você quiser, eu dou uma primeira solução para você. Ela disse, o quê? Eu vou deixar você um mês sem fazer absolutamente nada, nada. Não, Deus o livre. Eu digo, pois olha aí, você está querendo um reino dos céus? Não, eu quero somente que eu não precise comprar, não precise comer, não. Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu falando bem sério. Eu disse, diga, Jacó, o quê? Eu disse, olha, você vai se arrepender. Você vai dizer assim, era melhor que fosse do jeito que era antes. Porque você chegar num lugar lá em cima e você dizer, e agora eu vou fazer o quê? E alguém disser assim, não, pode fazer o que você quiser, porque você não vai precisar comprar pão, não vai precisar ir para o mercado, você não vai precisar comer, você não vai precisar, pode fazer o que você quiser agora. Ela fez assim, falando bem nordestinamente, af, isso, isso é muito triste. Eu digo, pois é, criatura. O reino de Deus, ele não está aí para a gente ficar de passeio, de diletantismo, não. É uma coisa que a gente precisa caminhar para Deus. No mundo espiritual a gente caminha? Caminha. Mas como é que a gente confere isso? Quando a gente vem passar na prova. É mais ou menos como você está na escola e o professor está dando matéria e tira suas dúvidas e mostra e abre livro, passa exercício, tudo funciona direitinho. Aí chega um dia para você saber se você passou no ano, você tem que fazer as provas. Ah, meu Deus, isso era muito bom que estudar não precisasse fazer prova. Em princípio, não precisaria. Mas não vai ter que alguém aferir, conferir o que é que você sabe? Aí não tem jeito. Né? Então a gente chegou aqui nas múltiplas reencarnações, ou nas múltiplas existências, ou nas reencarnações. Para não dizer que eu estou trazendo textos que seriam somente religiosos, que agora mesmo acabei de fazer 2 citações do Evangelho, vamos lá ver o grande Voltaire. Voltaire viveu no século XVIII, né? Final do século XVII, século XVIII. Ele disse assim: nascer 2 vezes não é mais surpreendente do que nascer uma vez. E aí ele complementa: tudo na natureza é ressurreição. É óbvio que esse termo ressurreição, ele tem ali uma certa acomodação junto com reencarnação. Porque na ressurreição seria tudo se renovar em si mesmo, matéria inclusive.
Enquanto que na reencarnação você vai nascer de novo, ou outras vezes, mas em novos corpos. Porque aí quem está fazendo essa ressurreição é o espírito, ou seja, é você ressurgindo para se melhorar, né? E aí quando ele colocou isto, né, olha, não tem nada de surpreendente você nascer 2 vezes, é tão fantástico quanto nascer uma só. O fantástico disso é do mesmo tamanho. Porque é impressionante quando a gente começa a pensar como é que é feito a formação de um corpo para nascer um ser humano, é um negócio fantástico. E quando a gente pensar que para fazer isso tem que vir primeiro uma centelha espiritual para entrar naquele processo e ir como que se fundindo e novamente se reinstalando para uma nova experiência. Isso é algo muito fantástico, muito surpreendente, como disse Voltaire. Todavia, não tem nada demais. Tanto não tem que, para ficar mais ou menos na mesma linha, vamos lembrar que o Shakespeare, ele já disse, é uma frase repetida pelo mundo inteiro, né? Existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E é verdade. Quantas coisas existem entre a terra e o céu, e a que chamando o céu de universo? E que a gente não se dá conta, a gente não percebe. Não precisa ir longe, basta a gente olhar para a medicina com todos os seus avanços, com todos os seus alcances, riquezas, curas, superações. De repente você tem alguém que diz assim, não, mas os médicos dizem, não têm a menor ideia do que seja isso. Não sabemos para onde isso vai, até onde isso chega, a que isso vai nos levar. Pois é, porque tem muitos segredos ainda, não segredos porque estejam escondidos, mas que a gente não tem acesso pela nossa pequenez mesmo. Então nós temos a oportunidade sempre de viver múltiplas existências. Então a gente começou aqui hoje a nossa abordagem falando das múltiplas existências dentro das experiências da nossa vida, dentro de uma única vida. A gente tem praticamente todo um universo de vidas. A gente tem a fase do esquecimento, da dependência total, das quedas para começar a ter sentido na vida, daquela fase em que a gente de repente se sente o dono do mundo e que nada sabe nem pode tanto quanto eu, e depois a gente vai vendo que não era bem assim, a gente fica até meio encabulado porque a gente foi muito agressivo ou foi muito acomodado, e aí de repente começam a surgir outras coisas no nosso caminho, dentre os quais filhos, e aí a gente diz, meu Deus do céu, está começando tudo de novo, mas eu não estou mais no começo, eu estou já num outro estágio, e quando a gente vive ali mais 20 anos, diz, meu Deus, há 20 anos era uma coisa e hoje já sou outra, mas eu não me considero uma pessoa volúvel, eu não me considero uma pessoa irresponsável, muito pelo contrário, as minhas mudanças são por ganhos, ganhos emocionais, psicológicos, espirituais, morais, e não apenas ganhos físicos, ganhos materiais, ganhos pecuniários. Não, a gente vai vivendo experiências e experiências, vamos nos enriquecendo com isto, crescendo e desaguando em novas experiências, que aí a gente pode chamar de novas existências. Espera lá. Como é que Deus, sendo tão bom e justo, iria fazer isso com a gente? Fazer com que a gente aprendesse esses ciclos e reciclagens, essas mudanças e transformações de forma quase que contínua, até que um dia a gente se vai. E aí, no dia que a gente se vai, vai alguém perguntar, mas para que isso? Espera aí, eu agora estou aqui fazendo o quê? Eu vou ficar aqui contemplativo? Eu vou ficar aqui condenado? Eu vou ficar aqui, e agora? Não, não é possível que Deus tenha me preparado para esse estado, esse status de mudanças, para de repente agora ele me tirou tudo e agora eu não tenho nada, não sobrou nada. Não, não pode ser assim. De jeito nenhum não pode ser assim. Albert Einstein, que foi o maior físico teórico que este mundo conheceu, ele disse assim: é inteiramente possível, olha bem, é inteiramente possível que
por trás das percepções de nossos sentidos, estejam escondidos mundos de que não tenhamos consciência. Ele estava falando de mundos, tanto no sentido físico, mas sobretudo no sentido psíquico. Allan Kardec, Albert Einstein, ele tinha uma conexão muito forte com querer entender o sentido profundo de tudo. E o sentido profundo, ele entrou pelo ramo da física e da matemática, mas chega um ponto em que surge um grande ponto de interrogação. E agora? E além disso? Não, então eu vou voltar. E faz-se o caminho inverso. E chega num ponto que surge um novo ponto de interrogação. E além daqui? O que tem? Por que é assim? De certo que Albert Einstein deve ter se perguntado a si mesmo: por que é que quando eu entro numa escola, me vem querer que eu decore, que eu grave na memória informações que eu acho que eu não preciso? Quando tem coisas muito mais importantes e relevantes que eu quero pensar, quero estudar, mas ninguém fala. E quando eu pergunto, o pessoal diz que eu sou doido. Onde é que está esse mundo escondido? E escondido de quem? E escondido por quê? E escondido até quando? Quando a gente cruza, tem a felicidade de cruzar numa existência com as luzes da reencarnação, e mais especialmente, quando a gente cruza com as explicações da reencarnação dentro de uma ótica tão grandiosa como a que o Espiritismo coloca, é uma nova existência dentro dessa existência. A gente diz, meu Deus, então agora eu entendo, tudo continua. Tudo. Até as minhas perguntas bobas, elas perdem sentido. Mas espera aí, se todo mundo é reencarnado, como é que aumenta a população? Pois é. Aí a gente vai cair nas migrações dos mundos. Espera lá, então quer dizer que eu posso já ter vivido num outro mundo? Pode ser que tenha pessoas aqui que vieram de outro mundo. Olha como a gente começa a ver sentido no sentido do universo. Porque, do contrário, não faria o menor sentido, desculpem a redundância. A gente está num planetinha pequenininho, dentro de um sistema solar pequenininho, dentro de uma Via Láctea pequenininha, e que, portanto, deve estar dentro de um universo pequenininho. Mas quando a gente olha isso e traduz em números, são números absurdamente grandes. E dentro desse absurdamente grandes, nós somos absurdamente insignificantes. E mesmo nessa insignificância, a gente tem uma importância maravilhosa. Nossa, eu tenho memória. Ter memória, existe uma coisa mais fantástica do que isso? Porque não é eu me lembrar assim, não. Onde foi que eu deixei a chave? Aqui é uma memória, vamos chamar assim, qualificada de memória fria. Eu deixei uma chave ali. Mas na hora que eu vejo uma pessoa, eu disse, meu Deus, olha só. Dentro de mim há uma verdadeira revolução, é uma renovação de vida, eu revivo tudo. Todas as emoções, todos os impactos. Apenas de ver, ou de ouvir, ou de lembrar uma pessoa. Um dia, conversando, uma pessoa disse assim, Jacó, você é do tempo dos Beatles, né? Eu digo, claro, o tempo dos Beatles. Quem não gostava dos Beatles? E disse, pois é. Você foi do tempo de Abbey Road? Eu digo, para mim, inclusive, foi para mim o álbum máximo dos Beatles foi Abbey Road. Disse, nossa. Aí quando eu falo Abbey Road, aí eu vejo a capa, na época era tudo em long play, né? Eu vejo a capa, aí eu vejo uma vitrola pequena que eu tinha, que era a única que eu podia ter na época, e eu me vejo ainda pegando na agulha para colocar no sulco do disco para poder ouvir.
E aí eu estava colocando ali, Baby, you can drive my car. Na hora que eu pensei nisso, eu me vi deitado no chão com aquela caixa do meu aparelho pequeno aqui ao meu lado do ouvido, e eu me senti ali como dentro do meu carro, que eu nem tinha. Mas isso aconteceu agora, bem recente, e eu, de repente, vivi tudo isso de uma vez só. Será que eu sou tão insignificante dentro desse universo? Será que eu sou tão insignificante ao ponto de que na hora que meu corpo fechar, eu desapareço? Não pode. Não faz sentido. Então, as múltiplas existências são a forma mais eloquente da gente poder entender a justiça de Deus, da vida, da natureza, a justiça no seu tom maior. Eu não conseguiria viver com tranquilidade nesta encarnação se eu não tivesse na minha orientação essas informações todas que eu pego quando eu estudo o Espiritismo e quando eu estudo um assunto como este, né? Múltiplas existências. Eu espero de coração que este assunto tenha te tocado também, que eu mencionar algumas dessas minhas memórias tenha despertado em você outras memórias igualmente fabulosas. Quanta coisa boa! Às vezes, só de lembrar uma música, como eu falei agora, da música do disco lá do Abbey Road, que música já te tocou? Você já pensou nisso? Uma música dessa, você hoje lembra lá atrás. Nossa, você veja, você vai viver uma nova existência. Mas esse corpo seu lá atrás, ele não existe mais. Existe este de hoje. Porque se em média a cada 7 anos todo o corpo é renovado, então se você estiver olhando para trás no tempo há 10 anos, você já não existe mais de 10 anos para trás. Você hoje é um outro eu. Só que amanhã a gente vai ter a possibilidade de estar literalmente num outro corpo. E é por isso que a gente vai precisar de múltiplas existências para poder ir experimentando, progredindo, aprendendo, evoluindo, ajudando, crescendo. E é assim que a gente vai longe. E vamos muito longe. É isto. Eu espero realmente que as múltiplas existências, nem que seja enquanto um tema, toque os nossos corações, toque as nossas mentes, nos impulsione a boas reflexões, para que a gente melhore, que a gente cresça com sinceridade. Nosso próximo Café Cultural, nós teremos o nosso muito querido amigo Severino Celestino, aqui da Paraíba. Ele vem lançar um livro, um segundo volume de um livro dele, e ele vai estar conosco a partir das 8 horas da manhã, como todo café nosso acontece, no primeiro domingo de agosto, que é no dia 3 de agosto. Se você quiser vir, venha, olha, é imperdível. O Severino Celestino é uma pessoa maravilhosa. Os assuntos que ele traz, principalmente assuntos ligados a Jesus, ligados ao Antigo e Novo Testamento, são sempre muito ricos. São sempre abordagens, às vezes, totalmente surpreendentes. E, além disso, além de você desfrutar de um belíssimo e delicioso café da manhã, você ainda vai deliciar uma palestra mais primorosíssima, porque o Severino Celestino é fora de série. E ainda vamos ter o lançamento do livro dele aqui, mais um livro dele para o nosso aproveitamento e deleite, tá bom? Então vai ser no dia 3 de agosto, domingo, primeiro domingo de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Se você se inscrever até o sábado, que antecede, você paga a sua colaboração para o Leão no valor de R$55. Se você só quiser vir no dia, porque você pode não estar com certeza de que vem ou não, aí você vem e se inscreve aqui e participa colaborando com R$60, tá bom? Estamos esperando você. E este outro aviso aqui eu não poderia deixar de passar, que é o nosso próximo seminário online. Este seminário começa
no próximo sábado, dia 19, e serão 4 sábados. 19, 26 e os 2 primeiros sábados de agosto, que eu não me lembro de cabeça. Então, se você se inscrever aí, ó, magnetismoonline.com.br, lá você tem todas as informações. Se você não se lembrar desse nome, então entre no site jacomelo.com. Jacó do jeito que está escrito aí, ó, Jacobe, ok? Tudo junto, jacomelo.com, só isso. Entre que aí lá tem todos os dados. Este seminário, Procedimentos Magnéticos na Prática, será um seminário completamente renovador. Por quê? Porque eu vou falar de técnicas e vou mostrar como é que se aplica técnicas para resolver uma série enorme de problemas, de doenças, de enfermidades. Coisas que dificilmente eu faço e muito menos assim, muitas delas juntas. Além de que fica aberto o chat para você interagir, perguntar e a gente ir conversando durante o seminário, tá bom? Então, procedimentos magnéticos na prática, começando agora no dia 19, entre lá, tanto em magnetismoonline.com.br, como também em jacomelo.com, Jacomelo não tem BR, tá? jacomelo.com. Entre e aí se inscreva, que vai ser um seminário revolucionário mesmo. Você vai ver como vai ser bom, tá? Nós vamos fazer o encerramento agora. Eu sugiro a vocês que queiram, pegue aí a sua água para a gente magnetizar, tá bom? Eu vou colocar a minha aqui, ela vai desaparecer da lente da câmera, mas você está vendo que ela vai ficar aqui, ó, ao lado do microfone. E eu vou deixar ela solta aqui para eu poder fazer a minha imposição de mãos sobre a minha água. Espero que você faça o mesmo com a sua, tá bom? Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estes momentos de reflexão, confiantes que a Tua bondade e a Tua justiça sempre nos oferece e nos oferecerá novas e maravilhosas oportunidades. Agradecemos pela companhia dos bons amigos do bem, que com certeza estão aqui conosco, magnetizando as nossas águas, infundindo nestas águas o melhor fluido para fazer o bem que buscamos. E que em nossas múltiplas existências continuemos acumulando vitórias do bem, vitórias no bem, nos tornando melhores em busca do caminho divino sempre. Agradecidos pela nossa água, rogamos que todos tenhamos um bom complemento de domingo e uma semana produtiva e feliz. Em nome de Deus, que assim seja. Dá o meu gole aqui. Agradecer por vocês terem comparecido aqui e peço que compartilhem, deixem o like, avisem para outras pessoas se achou interessante o assunto, achou? Então, passe para outras pessoas para dessa forma a gente levar estas reflexões, esse modo de pensar, né, mais longe, tornar tudo isso mais abrangente, mais útil, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e vamos em frente com Deus. Que assim seja.